é que lá na nossa igreja você nunca foi desonrado. Mas como você não respeita ninguém, como você não é grato a nada, chega. A grande verdade, escute isso, a grande verdade que você vai ter que aceitar a partir de agora é que a partir de hoje eu coloco um ponto final nessa mania de vocês acharem que vocês têm o direito de reescrever ou de contar uma história que é só minha. Davi Passamani aciona a justiça e pede intervenção na igreja chamada Casa. E eu chamo a tua atenção para você entender como é que funciona o foco de líderes evangélicos quando se trata de obra, quer dizer, de dinheiro, porque obra de Deus não é. A história de Davi Passamani você já conhece, a gente já fez vídeo aqui, muita gente, né, já percebeu como funciona a vida do Davi Passamani. Só que tá uma intriga na internet, digo, do casal. Aquela história normal de divórcio, e segundo o que saiu na mídia, né, ele protocolou uma ação no TJ de Goiás contra a Igreja Casa, no caso, a Igreja Casa liderada pela a ex-esposa. Então, na verdade, é uma ação contra a esposa, né? Essa ação envolve o Ministério Cristão Casa e também a CW Produções e outros envolvidos em uma disputa que está, né, sendo citada a própria administração da igreja. Ou seja, ele quer grana. Porém, a esposa apareceu, meus amigos. Até vamos reagir o vídeo junto. Eu vou tentar manter sem atrapalhar aqui, mas, cara, dá uma olhada do o que essa mulher fala a respeito do Davi Passamani. Boa noite, pessoal. Para mim é muito desagradável estar aqui hoje tendo que fazer algo que aos meus olhos seria totalmente desnecessário se de fato eu estivesse lidando com pessoas que possuem minimamente senso de caráter, minimamente senso de responsabilidade. Já começa chamando o cara de sem caráter. Para quem acompanhou tudo que foi exposto, né, sem caráter é o mínimo que dá para entender o que ele era. Responsabilidade, minimamente senso de empatia. Mas infelizmente agora, nesse momento, eu estou lidando com pessoas, lutando e lidando com pessoas que são misóginas, abusadoras e que não percebem a gravidade disso. Nos últimos dias eu acredito que todos vocês, muitos de vocês, viram as acusações graves que foram levantadas contra mim, contra a minha família e mais uma vez contra a instituição a qual eu estou à frente e que eu amo de todo o meu coração. Em relação a essas... Para você entender, houve o divórcio, separação, ele aprontou e tem tantas histórias, né, por trás, dando em cima das irmãs da igreja. No final das contas, a igreja, pelo que eu entendi, ficou na administração dela. Ele acabou saindo fora. E agora, a luta dele é continuar ganhando o que tem de direito saindo de lá. E reclama, até a notícia é muito bem clara aqui falando a respeito disso, que o processo afirma que a Casa e Ministério Cristão teriam sofrido queda brusca de receita após a saída de Davi da presidência. É óbvio, né, com o escândalo que aconteceu, o que mais ele queria? Que continuasse em vento e popa? O cara apronta, traz o escândalo e ainda questiona a queda brusca das entradas. Ou seja, a empresa familiar quase quebrando, né? E ele reclama que o lado musical, né, da igreja, da empresa aí, continuaria gerando valores expressivos. E a defesa também aponta possível confusão patrimonial e pede que a justiça determine a prestação de relatórios financeiros. Até agora não há decisão final sobre o caso e as alegações ainda serão analisadas pelo judiciário. E daí, enquanto isso, a esposa grava esse vídeo, cara. Então, essas acusações, eu vou esclarecer a maioria delas no final desse vídeo, mas antes disso, eu queria, como mulher, como mãe, como esposa, como pastora, eu realmente preciso deixar o meu coração falar acerca de coisas que eu venho guardando dentro de mim há muito tempo. Para mim é muito estratégico que esse ataque... Vai desabafar. Porque esse ataque tenha acontecido justamente nesse mês, que é o mês do meu aniversário, e é o mês em que meu pai acabou de sair da UTI. Tenho certeza que a maioria dessas pessoas sabem exatamente quanto que meu pai representa para mim, e talvez no imaginário dessas pessoas, elas me pegariam no momento em que eu estou muito mais fragilizada. Talvez essas pessoas que hoje me atacam tenham confundido o meu silêncio com fraqueza ou com medo. Obviamente que sim, eu passei por momentos em que eu achei que eu não fosse conseguir, que meu coração foi rasgado, que eu fui tomada por uma dor que eu não desejo para ninguém. E eu só tô viva hoje porque pessoas estenderam a mão para mim, pessoas souberam me amar. Eu só tô viva porque a nossa igreja é extremamente corajosa e soube me acolher. Agora, não confundam isso com medo ou com covardia, muito pelo contrário. Até aqui eu fiquei calada porque as minhas prioridades eram outras. Eu fiquei calada porque para mim sempre foi muito mais importante, mais relevante, mais justo, mais íntegro, mais sadio, mais cristão, mais honesto,
dedicar o meu tempo a cuidar das pessoas que o Senhor colocava no meu caminho. Eu fiquei calada porque, para mim, até aqui, a minha imagem não valia nada perto da dor que esse que me acusa hoje causou para tantas pessoas. Agora, vocês erraram muito, muito em achar que eu fiquei calada porque eu não sou capaz de te enfrentar. Vocês comemoram nesse momento uma batalha, igualzinho os filisteus. Vocês estão comemorando uma vitória de uma batalha imaginária que foi criada no coração de vocês. Mas eu tô aqui para te dizer que, como Davi, eu sigo confiando na vitória pela grandeza do meu Deus. Vamos começar? E eu quero começar dizendo que eu não acredito em nenhum sentimento de virtude vindo dessa pessoa que me acusa. Eu não acredito de maneira alguma que as motivações dessa pessoa sejam minimamente verdadeiras. Quer dizer que depois de tanta dor que você causou, depois de tanto mal que você fez, depois de tanta vergonha que você gerou, agora você veio se preocupar com a arrecadação da igreja. Sinceramente, você falar sobre isso agora ofende a minha inteligência. Sabe por quê? Porque aquilo que a mídia viu... Cara, e ofender a inteligência de uma mulher, eu não aconselho. Agora só fico me perguntando uma coisa. Por que ela não expôs, principalmente lá no começo, quando as vítimas vinham até ela e falavam do que acontecia com o marido dela, com o Davi Passamani, o que ele fazia, né, com essas pessoas. E ela não acreditava e ainda desmerecia a fala da vítima. E agora ela está afirmando tudo. Eu só fico me perguntando por que ela não agiu com essa mesma intensidade, com essa mesma vontade lá em favor das vítimas. Só agora. São perguntas. Porque aquilo que foi exposto sobre você, as acusações, as queixas-crimes, nada disso representa um pingo perto da realidade do que você fez. Elas não representam metade da realidade vexamosa das suas práticas sexuais. Não representa nada perto daquilo que você impunha às meninas, que, aliás, na grande maioria, iam até você acreditando que iam encontrar um pai/pastor. E você brincava com isso. É óbvio, né, que a arrecadação da igreja cairia, porque nos bastidores, nos corredores, as notícias sobre você não paravam de chegar. A dor que você causou não parava de eclodir e, portanto, obviamente, a arrecadação da igreja iria esvaziar. Por quê? Porque a igreja também esvaziava. É óbvio que a arrecadação ia cair por conta do número enorme de pessoas que foram desviadas da fé e saíram da igreja por sua causa. Agora você vem me dizer que você está preocupado com isso? Me poupe! Não subestime a minha inteligência, não subestime a inteligência das pessoas que pensam minimamente. Sua preocupação não é com a arrecadação. E a gente sabe exatamente o que está por detrás do seu coração. Será que eu vou ter que te lembrar de tudo que você já fez? Me poupe que agora você quer voltar a ser pastor da casa porque você está preocupado? Na moral, isso só mostra que... Eu continuo encasquetado aqui com a pergunta. Por que ela não fez esse tipo de pronunciamento quando as acusações de advogados, meus amigos, das vítimas, procuravam ela dizia que não era verdade. Daqui a pouco eu vou ler até um trecho de uma advogada aí que mandaram para mim, um print, para você entender. Será que era medo de ficar sem a parte, a divisão dos bens, sem a parte que interessava a ela? Eu não entendo, porque agora ela admite tudo que foi acusado quando todo mundo dizia que era perseguição para cima dele. Precisou o cara ir preso e agora, né, todo esse porém aqui. Eu não consigo entender. Comenta aí embaixo o que vocês acham disso. Na moral, isso só mostra quem você é. Isso só mostra que você, de verdade, nunca se preocupou com vidas. Você nunca se preocupou com pessoas. Você só se preocupa com seu ego. Você é incapaz de se desapegar desses impérios que você criou na sua mente. Deixa eu te contar algo que você já deveria saber, mas você não sabe. A vida da igreja é feita de pessoas reais. E essas pessoas reais sangraram e você nunca se preocupou com elas. Agora, depois que nós nos dedicamos a ficar ali, a realizar um trabalho sério, a encarar as pessoas que você abandonou, depois que a gente ficou ali sangrando por dores que você causou, você vem dizer que você está preocupado com a arrecadação? Deixa eu te dizer uma coisa que eu acho que você não sabe. Existem outras preocupações que deveriam ser mais relevantes para você. Por que você não teve essa mesma urgência de se preocupar com todos os relatos que apareciam sobre você? Por que você não teve essa mesma urgência em se preocupar em restaurar as famílias e os casamentos que você destruiu? Por que você não teve essa mesma urgência em consertar tudo aquilo que você defraudou? Será se agora eu vou ter que te lembrar das suas práticas? Será se agora eu vou ter que te lembrar, por exemplo, de Águas Lindas? De quando você pedia para um discípulo que te amava para ir buscar coisas na rua, enquanto você se deitava com a mulher dele? Será se eu... Que? Será se agora eu vou ter que te lembrar, por exemplo, de Águas Lindas? De quando você pedia para um discípulo que te amava para ir buscar coisas na rua, enquanto você se deitava com a mulher dele? Você entendeu, cara?
Depois, quando eu falo que você precisa tomar cuidado com alguns líderes evangélicos, não existe pastor bom pra você, Zaya. Cara, fica com o pé atrás diante de qualquer líder. Olha o que esse cara fazia, e não só ele, tá? Tem muitos outros líderes que agem dessa maneira. Dá uma tarefa pro esposo, enquanto fica com a... Cara... Será se eu vou ter que te lembrar de quando você foi na casa de algumas mulheres cujos maridos haviam te pedido ajuda e enquanto eles trabalhavam? Será se eu vou ter que te lembrar o que você fazia com elas? Será se eu vou ter que lembrar pra você quantas meninas ficaram traumatizadas depois que você no seu direct fazia 3 perguntinhas pra elas? Será se eu vou ter que espalhar o print de novo dessa sujeirada toda? Será se eu vou ter que expor as suas filhas e o meu filho de novo a essa vergonha? Será se eu vou ter que te lembrar das vezes que eu ia dormir sempre engatilhada e você se deitava com as discípulas? Será se eu vou ter que contar das amantes que você namorava enquanto eu viajava? Será que você pode responder onde que estava a sua preocupação com a igreja quando você nos deixava às vezes pregando nos encontros e saía para abordar mulheres de pessoas que estavam servindo lá? Será que eu vou ter que te lembrar que você levou uma amante em uma viagem para os Estados Unidos? Será que eu vou ter que te lembrar como eu... Cara, é muitas acusações, cara. E a pergunta fica aqui, por que ela não expôs isso lá, né, no começo? Será que era medo? Porque é muita coisa aqui, cara. E são coisas que dá pra perceber que ela já tinha noção do que acontecia. Mas fingia pro império não cair. Ah, meu Deus do céu. Como eu fiquei quando eu descobri essas coisas todas? Será que eu vou precisar contar pras pessoas o que você tentou fazer com a minha filha quando ela ainda era bem menor? Caracas, cara, aqui o negócio é pesado. Acusação de possível pedô. Entenda que é uma mãe falando do pai. Negócio pesado, cara. Por que você não teve essa mesma urgência em me acompanhar depois de eu ter te perdoado para fazer um teste de HIV que você me pediu para fazer? Ah, não, mas você quer falar de banda, né? Então vamos falar de banda. Vamos falar então das cantoras que você também assediou, que você destruiu o coração. Será que eu vou ter que te lembrar do Réveillon e da história da escada que eu fiquei sabendo? Será que eu vou ter que te lembrar da sua rotina de me esperar dormir para ir deitar com essa mesma pessoa? Porque até aqui eu tenho tentado encobrir o coração das suas filhas porque eu amo essas meninas. Por que você não tem a mesma urgência em se preocupar em colocar comida na mesa do teu filho? Cara, eu tô me perguntando, esse cara era líder espiritual, pastor. Até hoje tem gente que estima esse cara, idolatria. E ainda tem aqueles que falam que a segunda chance, né? Cara, mas olha as acusações que esse cara está recebendo da ex. Ah, mas ex inventa ex. Cara, não sei, são coisas pesadas, meu amigo. Que o mínimo que devemos ter é um pé atrás. Filho, por que você não teve esse mesmo zelo com a igreja que você abriu e que você usou do dinheiro que estava lá para fazer festas, para comprar bebidas? E sabe por que eu falo isso? Porque você juntou esse extrato na ação em que você dizia não ter dinheiro para pagar a pensão para seu filho. Por que você não tem essa mesma urgência? Aliás, em se preocupar com a escola do seu filho, que quase deixou de estudar, porque ficamos meses e meses sem conseguir pagar. Graças a Deus a escola cheia de mulheres me acolheu. Por que você não tem essa mesma urgência em ser pai? Qual foi a última vez que você comprou remédio para seu filho? Qual foi a última vez que você tomou conhecimento que seu filho foi no hospital? Qual foi a última vez? Será que eu vou ter que dizer da vergonha que é um pai querer descontar da pensão das filhas um presente que ele deu? Sério? Será que eu vou ter que entrar nesse nível de esfera pessoal pra mostrar a não pessoa, o não pai que você é? Cara, humilhou. Uma semana você tava ali na Copa do Mundo, né? Lá em Nova York. Isso tudo que ela está falando aqui é invenção, conforme alguns defensores dele falam. Meu amigo, essa mulher tá lascada. Agora, eu acho que ela não falaria tudo isso. Tem certeza também, né? Até porque viveu com o cara. Numa semana você tava ali na Copa do Mundo, né? Lá em Nova York, curtindo as coisas. Aliás, foi um presente, coincidência, né? Você é um homem precavido, você foi para o aeroporto levando passaporte, visto. Aliás, você é um cara super, extremamente precavido. Eu lembro quando você saía para jogar futebol e na sua mochila tinha um monte de coisa, tipo Viagra, enfim. Na semana que passa, seu filho te pede uma bola, você diz que não tem dinheiro. Eu sei. Caraca, até do Viagra, velho. Não é, tá de brincadeira, velho.
até do Viagra. O cara vai jogar futebol, leva um Viagra na mochila e a mulher viu e ficou quietinha, né? Só que agora jogou no ar. Eu sei que você gosta de romantizar histórias, que você tentou e tenta traçar a imagem de uma mulher que vai contra você. Mas você já falou a verdade para as pessoas? Ele é artista tem disso. Ele pega as histórias e transforma em poesias. Adoração, no caso, né? Em canções musicais. Para as pessoas do porquê que seu filho até hoje precisa ir nas visitas acompanhado de alguém que represente segurança para ele? Você já contou o trauma que você gerou para ele? Você já contou para as pessoas que o juiz mandou você fazer sessões terapêuticas em benefício do seu filho e com o seu filho e que você nunca fez? Você já, fala em terapia, né? Você já se preocupou em pagar a terapia do seu filho? Porque seu filho, sim, ficou extremamente marcado quando você foi preso por abuso. E ele morria de medo de ir pra escola, sabendo que os amiguinhos sabiam que o pai havia sido preso por abuso de mulher. Porque o cara teve a oportunidade, toda a oportunidade do mundo, cara, pra fazer a coisa certa. Pra ter aquilo que ele passava, que tinha, né? A família feliz, ele, homem de Deus. Não, cara, era tudo fachada. E no final da história, quem paga o pato é os traumas, né? É os filhos, no caso, através de traumas e tantos problemas psicológicos. Por abuso de mulheres. Cadê a urgência em pagar pensão? Porque já tem quase um ano que você não paga pensão. Paga lá o valor que você imagina. Quase um ano, cara. E não tá preso? Por quê? Foge? Ah, não, tá assistindo a Copa, né? Paga lá o valor que você imagina na sua cabeça que não paga nem a escola dele. Você deposita tá aí no seu coração vazio. Você tá tão preocupado, você tá com tanta urgência em entender a arrecadação da igreja. Mas por que você teve essa mesma urgência de estar lá dentro, quando ela estava cheia, lotada de gente traumatizada, ferida, machucada? Aliás, aí eu concordo muito com ela, cara. Por que que agora há uma preocupação que a igreja baixou as arrecadações, enfim? Por que que não se preocupou em manter, né, a tal igreja? Mas é uma empresa familiar, então leva a vida como empresário, né, descomprometido. Mas eu sei por que você não... Como empresário descomprometido com relação à vida ministerial, que ele mostrava e usa o contexto da sua empresa, né, que é uma igreja, algo de Deus. Mas na verdade é só uma empresa. E não teve preocupação nenhuma. Agora a preocupação vem e vai pra justiça. E a esposa dá-lhe só na tala do pescoço pra não estragar o corpo, né? Por que você não tava? Porque eu sei aonde você tava. Talvez eu tenha que mostrar os vídeos que eu recebi de onde você estava. As fotos que falam aonde você estava e o que você estava fazendo. Será que eu vou ter que postar? Porque o que eu tenho pra te dizer é o seguinte. A partir de agora, quem vai dizer o quão profundo a gente vai descer nessa lama é você. Cara, ameaçou aqui. É tanto será e o negócio cada vez mais complicado, porque ela deixou claro que está disposta a ir até o fundo da lama. Ou seja, essa novela não acaba por aqui, não. A partir de agora é você quem vai dizer o quão baixo a gente vai ter que descer. Porque existem mulheres que já me autorizaram, pessoas que já me escreveram. Será que a gente vai ter que começar a expor e compartilhar isso aqui? Já que você quer falar sobre verdade, então vamos contar a verdade para as pessoas de todas as vezes que você chegava em casa, que você me torturava, que você fingia, que você simulava suicídio, que você desligava o celular, que você desligava as câmeras, escrevia textos traumatizantes, porque você sabia o quanto isso me abalava, afinal de contas eu tinha acabado de perder a minha melhor amiga dessa maneira. Aliás, essa era a sua técnica, todas as vezes que você aprontava e tinha medo que eu descobrisse. Já que você quer falar de verdade, vamos contar para as pessoas que logo quando a gente se divorciou, e eu tentava de qualquer maneira conseguir sustento para minha casa, que eu dava palestras, inclusive no lugar que você está hoje, palestrando em São Paulo, e você incessavelmente me atacava, mandava áudios bêbado, dizendo que invadia minha casa e arrancar meu filho de mim. Quer falar de dinheiro? Então beleza, vamos falar de dinheiro. Cadê o nosso carro? Cadê o meu Audi Q8 que você desapareceu, que era bem da nossa família? Onde que ele foi parar? Porque tem um monte de garagista me cobrando, mandando print, dizendo que você os enganou e não os pagou. Cadê esse carro? O que você fez com ele? Você bateu? Você vendeu? Você pagou? Você deu para alguma agiota? Aliás, vamos falar de agiota também. Porque depois que a gente se divorciou, eu fui extorquida por agiotas. Aliás, agiotas que você pegou dinheiro e que eu tive que pagar pela segurança da minha família. Eu vou repetir para todos vocês que estão me ouvindo. São vocês quem vão dizer o quão fundo a gente vai descer. Até que você aprenda, e aprenda isso mais rápido para o seu benefício. Eu não vou mais aceitar suas violências.
Porque a grande verdade é que enquanto a gente enfrentava a vergonha que você causou, enquanto a gente olhava nos olhos de tantas pessoas que você feriu, enquanto a gente tentava limpar a sujeira que você criou, você vivia festas, vivia dramas, inventava os seus vídeos, enquanto isso a gente seguia calado. O mais curioso, sabe o que é? É que lá na nossa igreja você nunca foi desonrado. Mas como você não respeita ninguém, como você não é grato a nada, chega. A grande verdade, escute isso, a grande verdade que você vai ter que aceitar a partir de agora é que a partir de hoje eu coloco um ponto final nessa mania de vocês acharem que vocês têm o direito de reescrever ou de contar uma história que é só minha. Daqui pra frente, deixa eu dizer isso pra vocês, abram o coração. Essa história vai ser contada por quem viveu. Essa história... Ele tá com sangue no olho, cara. Pra vocês, abram o coração. Essa história vai ser contada por quem viveu. Essa história vai ser contada por quem sentiu. Essa história vai ser contada por quem sofreu. Essa história vai ser contada por quem sangrou. Mas, acima de tudo, por quem se cansou de ser violentada. Eu não vou mais permanecer em silêncio. Quer saber qual é o estado atual da casa? Deixa eu te contar. A gente está vivendo um tempo maravilhoso. A nossa igreja continua linda. Nós estamos como grupo mais unidos do que nunca, mais fortes do que nunca, mais convictos do que nunca, com uma equipe pastoral mais alinhada do que nunca. Existe uma certezinha que eu quero deixar gravada para você. Nós nunca mais seremos intimidados por pessoas como você. Você pode até estar lutando por território, por uma marca. Na verdade... Será que ele achava que ela iria voltar com ele, cara? Não sei. Acredito que ele esperou esse tempo todo, né? Alguma esperança de voltar a ser líder dessa tal casa aí da igreja. E daí percebeu que não foi pra justiça agora. E aí provocou isso aqui, cara. Ou seja, espirrou lama pior do que antes. Que eu acho que deveria ter ficado calado, né? É isso que você sempre fez, né? Você sempre lutou por poder, por fama. Mas do lado de cá, não, a gente está lutando por pessoas. Eu sigo lutando pela visão da igreja, que nasceu comigo. Essa visão não nasceu com você. Eu faço parte disso também. E essa visão é que tem me feito lutar todos os dias. É por essa visão que eu tenho me mantido de pé, que eu tenho sangrado, aliás, que eu tenho quase morrido. Sabe qual é o problema? O problema é que você grita alto demais, você faz barulho demais. E as pessoas que te assistem acham que você tem influência demais. Mas eu hoje estou aqui para dizer algo para você. Você não tem voz não, você tem um eco. E esse eco é o eco de um homem que não carrega nada no peito. Eu estou aqui para dizer para todas as mulheres que há décadas têm se calado porque têm medo de você. Que elas podem contar comigo, porque eu não tenho medo de você. Elas podem contar com o meu apoio, elas podem contar com a minha coragem, elas podem contar com a minha imagem, elas podem contar com a minha voz. E eu não estou aqui dizendo que eu quero usar essas mulheres, que eu vou expor essas mulheres. Muito pelo contrário. Eu vou deixar aqui no meu WhatsApp um telefone, na legenda. Eu vou deixar aqui na legenda um telefone de WhatsApp para que todas vocês possam contar comigo. Eu quero estar com vocês, cuidar de vocês, ouvir. Meus amigos, o negócio aqui ficou complicado. Inclusive, ele até fez uma postagem dizendo o seguinte: nem todo silêncio é derrota. Meu Deus, às vezes é apenas tem que rir pra não chorar, né, cara? Porque o cara passou esse tempo todo como pastor, homem de Deus, ungidão, agora tá aí, a sujeira dos bastidores da vida do cara. É lógico que tem muita fala aí que precisa ser provada e comprovada, mas, meu amigo, é pesado. E ele segue dizendo: às vezes é apenas o tempo que a verdade precisa para encontrar o seu caminho. Há histórias que parecem ter sido apagadas, nomes que tentam substituir, sonhos que tentam tomar legados, que tentam reescrever, mas existe algo que ninguém consegue roubar: a verdade. Eu também concordo. A verdade é a verdade. Porém, no caso deles, existe a verdade dele, a verdade dela e a verdade. É isso aí. Em breve, muitas peças voltarão ao seu devido lugar. O que ele está querendo dizer com isso? Que ele vai voltar a ser líder da casa? Não sei. Quando isso acontecer, não será sobre vingança. Será sobre justiça. Não dá para entender a cabeça do cidadão. Tem problema psicológico. Eu concordo com a fala dela lá que, né, o juiz mandou ele fazer um tratamento, mas não foi. Eu aconselho também que faça, cara. Porque as atitudes que a gente percebe nele é de um cara que continua se achando que tem o poder que sonhou em ter. E sem ouvir a esposa, a mulher aí, só ouvindo as vítimas, cara. Inclusive tem um comentário
de uma das vítimas aqui, de uma advogada, inclusive, que diz assim, ó: como advogada de algumas das vítimas do seu ex, digo com muita propriedade que todos nós fomos descreditada por você, Giovana. Você negou veementemente que pudesse existir qualquer mínima chance de tudo aquilo ser verdade. Você contribuiu, foi as perguntas que eu fiz antes, né, durante a fala dela. Por que ela não denunciou, não trouxe à tona tudo isso que ela acabou desabafando dessa vez, nesse vídeo, nesse dia 2/7/2026? A advogada segue dizendo o seguinte: você contribuiu e muito para que muitas denunciantes desistissem, até convenceu algumas de liberar perdão. Cara, é complicado. Ou seja, ela sabia das coisas para não estragar o império do marido, que acabou depois ela ficando com o império, a igreja em si. O conselho era liberar perdão. E agora ela tá pagando o preço, né, também. Liberar perdão pelas devastadoras situações que cada uma delas viveu. A advogada segue dizendo ainda: é bom ver que hoje, mesmo depois de enfrentar a justiça e ver ele sendo preso pelo trabalho incansável que eu e o Rafael tivemos em colocar seu atrás das grades, você se pronuncia. Apesar de parecer corajoso, e de fato é mesmo, eu acredito que isso só pode acontecer justamente porque a dor te tocou num lugar muito difícil de suportar. Cara, talvez tenha sido algo parecido com o que as vítimas desacreditadas por você, por seu ex, por algumas das pessoas que ainda estão na liderança da igreja tenham sentido. Que bom que sua palavra não será contestada com tamanha ignorância como a palavra das outras vítimas dele foi. Meu amigo, o negócio aqui é complicado. Como eu já o coloquei atrás das grades uma vez, te digo com certeza, é uma sensação excelente. Espero mesmo que você sinta o que eu e as vítimas sentimos quando ele foi preso da primeira vez. Isso aqui é o recado da advogada Thaisa na própria postagem do desabafo dela aí, cara. Ou seja, plantou, colheu. É assim que funciona. Mas como o assunto é marido e mulher, eu não vou continuar metendo a colher aqui. Deixa o seu comentário aí embaixo que é importante. Para quem pediu para nós reagirmos sobre esse assunto, cara, Davi Passamani para mim é cachorro morto já, assunto vencido, mas como apareceu a fala dela, eu fiz questão de trazer e comentar alguma coisa do que eu acho. E a pergunta segue: por que ela não apoiou as vítimas lá no começo, né? Só agora. Então fica aí, se você concorda comigo, deixa o seu comentário aí embaixo. Se não é inscrito do canal, se inscreve, me segue nas demais redes sociais e esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.